Padre, aconteceu essa semana. Essa semana não, aconteceu ontem. Uma menina se suicidou. O que é que a igreja pensa sobre isso? Depressão é falta de Deus? Tem isso também, né? Se fosse assim, coitado dos padres, Tava tudo Marcelo, ferrado. Fábio de Mello que tiveram, né? Não, não existe isso não. Veja, nós estamos num tempo, hoje de manhã, porque hoje pela manhã eu estava reunido com os dois padres lá em Garanhões, e lá para as tantas, uma das conversas foi justamente sobre depressão e suicídio. É porque eu fiquei muito abalado. Eu não conhecia a menina, eu Isso. vi ela de vista assim. Mas eu fiquei muito abalado. Então, o que é que acontece? É tanto que é um tema não muito falado, porque vai reforçando. Assim, às vezes alguém tá pensando, aí quando tem um caso, às vezes nem se diz muito, porque senão é como se fosse um efeito dominó. O pessoal vai criando força. Mas o que é que acontece? A questão da depressão não é falta de fé, não é falta de... Não. Às vezes, numa situação da vida, alguém acha que tudo que ela tem ou tudo que ela fez, nada daquilo tem sentido mais. E aqui independe de fé, independe de ter dinheiro ou não, independe de qualquer coisa. É tanto que chega a depressão para todo mundo. Padres tiveram depressão, todo mundo. Ou seja, qualquer pessoa que num determinado momento da vida, tipo, vamos dizer assim, perder o sentido da vida, ou perder, vamos dizer assim, o foco, ou de fato ela olhar assim para os quatro, se sentir solitária, lembra da história do sozinho? Pronto, é a história do sozinho agora. Então, é você olhar para os quatro cantos e dizer, eu estou só. Então, aquela pessoa, ela começa justamente a quê? A se fechar. Ela não tem ninguém para conversar, ela não tem ninguém para se abrir, ela olha, não tem ninguém. Então ela diz, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém se importa, ninguém... Ou seja, ela começa a de fato ver coisas, digamos assim, que, vamos dizer assim, num todo talvez não exista, mas infelizmente o que é que acontece? As pessoas talvez precisam demonstrar que amam. Às vezes a gente ama, mas a gente não diz. Ou a gente não demonstra que ama. E aí o que é que acontece? Tem alguém perto da gente que queria pelo menos ouvir da gente, olha, eu lhe amo, eu lhe quero bem, mas não escuta. E chega um momento que ela vai dizer assim, eu estou aqui para quê se ninguém se importa comigo? Então ela começa a cair, vamos dizer assim, no fundo de um poço, onde ela não vê saída. Onde não tem ninguém para ela que... Não tem saída para ela. Ela olha assim e diz, não tem jeito. E aí, o que é de fato a questão do suicídio? É quando alguém acha que ela vai resolver um problema saindo de cena. Sumindo. Ela vai dizer assim, bem, eu tenho essa realidade aqui, mas o único modo que eu tenho de resolver é não estando aqui. E aí ela não vai pensar... ela pensa de fato em quem vai ficar, ela vai pensar tudo isso. Mas aquela ideia que ela tem na mente é de que, de fato, ela saindo vai ser a melhor solução. E, na verdade, o sair não é a solução, nunca foi, mas a grande coisa é as pessoas que estão em casa, e aí eu chamo a atenção, vou até olhar para ali. As pessoas que estão em casa, prestem atenção numa coisa. Se na sua casa tiver alguém que está triste, que está calado, que está muitas vezes assim, tendo atitudes diferentes. Muitas vezes as pessoas da casa dizem assim, é frescura. É pantinho, como a gente diz, né? É pantinho, é frescura. É falta de Deus, é falta de rezar. Preste atenção, porque dentro da sua casa pode ter um jovem, pode ter um adulto, pode ter alguém que está entrando numa depressão, numa ansiedade, está entrando num caminho
onde as pessoas que estão em volta dela não estão percebendo, começam a julgar, a condenar, a tirar a pedra, e aquilo ali só vai reforçar ainda mais o vazio que existe dentro delas. E isso, existem muitos jovens, muitas pessoas, aqui em Panelas também, que dizem: padre, na minha casa tem muita gente, mas quando termina o dia que eu entro dentro do meu quarto, eu começo a chorar desesperadamente, porque eu olho para os quatro cantos e não tem ninguém. Todo mundo olha para mim com um olhar de julgamento. Então a primeira coisa é: preste atenção nas pessoas que você tem dentro de casa. As pessoas, se estão mudando de atitude, se estão pouco tristões, ou se estão falando pouco, enfim, de algum modo, não é frescura, não é que ela quer chamar a atenção. Converse com elas. Converse, minha gente. Converse, porque na conversa tudo se resolve. Acho que a grande coisa é essa: conversar. O que falta muito entre nós é a conversa. Às vezes as pessoas são muito ligeiras, até vocês já falaram aqui, em apontar o dedo, em julgar. A gente não pode ficar, ou não deveria ficar julgando as pessoas. Mas a gente deveria, de fato, tentar entendê-las.